Oi, gente, muito boa tarde. Hoje, no Cotidiano, eu recebo a psicopedagoga Raila Gouveia. A gente vai conversar sobre educação doméstica e a agressividade das crianças e dos jovens. Hoje também tem dica do professor Marcelo sobre os cuidados que a gente tem que ter com o plástico na hora de armazenar a comida. Você vai ver ainda uma dica de moda da Thaís Oliveira, ela que vai mostrar como que a gente pode usar as botas agora no inverno. Tem também reportagens sobre os apaixonados pelo cinema, então o que você está esperando? Puxe uma cadeira e chegue junto, o Cotidiano está só começando. A gente começa o Cotidiano de hoje falando sobre educação. Com os pais passando mais tempo fora de casa, a liberdade exagerada e com livre acesso às tecnologias, a educação doméstica parece ter se tornado menos importante. Por isso que eu recebo hoje aqui no estúdio a psicopedagoga Raila Gouveia. Muito boa tarde, Raila. Boa tarde. Seja bem-vinda ao Cotidiano para falar sobre um assunto muito sério. As crianças e os adolescentes parece que perderam o limite. Tem pais que não conseguem controlar. Eu não sei se você chegou a ver, mas solta aí, produção. Não, pode ficar que eu vou mandar esse outro grupo. Não vou soltar. Não faz. Recentemente esse vídeo aí, ó, que está aparecendo na sua tela, ele viralizou nas redes sociais e causou revolta em muita gente. As imagens mostram essa adolescente aí agredindo a mãe porque é impedida de ir à festa. A agressão ela foi gravada, gente, pasmem, pela própria mãe, que pede para a filha soltar o cabelo dela. Uma terceira pessoa, que parece ser o pai, ele tenta intermediar o conflito, mas não consegue, lamentável. Isso gerou um burburinho, eu recebi esse vídeo em vários grupos, muitas mães comentando, se fosse minha filha não faria isso, não faria, enfim. De fato chocou. E aí pede uma reflexão, hein, Raila? É bem complicado isso, Marcela. Primeiramente, boa tarde a todos mais uma vez que estão acompanhando conosco. Eu acompanhei recentemente também o vídeo e a gente tem visto que casos como esse têm se repetido, né? Não somente relacionados a adolescentes, mas muitas vezes até adultos e crianças também. Sim. Né? A gente tem visto que esse movimento agressivo e com o advento das redes sociais isso tem se ampliado bastante. Né? Hoje em dia, a publicação e a divulgação de vídeos e de situações constrangedoras e difíceis e que envolvem questões muito delicadas, né? Inclusive questões que precisam da intervenção de profissionais, intervenção da polícia, intervenção de outras instâncias para realmente solucionar, tem se tornado muito comuns hoje em dia, o que é um desafio, né? Tanto para a família quanto para quem pensa a educação, para quem lida com isso, né? Diariamente, como é o meu caso. Né? Então a gente tem visto que cotidianamente situações como essa têm se repetido e isso é um desafio para a gente, porque a gente precisa realmente refletir o que é que está acontecendo. A gente tem vivenciado uma era de muita aceleração, né? Muita ansiedade, as coisas têm vindo muitas vezes para as crianças e para os adolescentes também de forma muito precoce. E aí, muitas vezes, essa maturidade para lidar com algumas questões ainda não se tem. Sim. Né? Então, a respeito dessas questões, muitas vezes os pais não conseguem lidar sozinhos com isso e é preciso também a intervenção de um profissional, por isso que eu mencionei, seja psicopedagogo, seja um próprio psicólogo, um acompanhamento, muitas vezes até médico, em outras instâncias, para que essa convivência, né? Porque aí no caso especificando uma relação, inclusive a partir desse vídeo, entre mãe e filha, né? A gente tem visto relações entre professores e alunos, entre irmãos, entre colegas, e esses conflitos estão tomando uma proporção para além do que a gente esperava, né? Porque o conflito ele faz parte da vida, ele é algo natural e que a gente precisa ter a maturidade para resolver. Mas atualmente a gente tem visto realmente uma demanda que tem exigido muita reflexão, como você pontuou. Então, é algo que a gente precisa estar bem atento. Com certeza. Nesse sentido. E esses conflitos, eles estão desrespeitosos. Porque à medida que você agride uma pessoa, você perdeu totalmente o respeito por ela. Você está... Veja, gente, uma coisa que a Raila falou que de fato é importante. Não sei quem publicou nas redes sociais, quem filmou foi a mãe ou o pai. Um dos dois publicou esse vídeo, estava no celular dele.
qual foi o intuito de publicar? A gente fica pensando assim, nossa, a mãe é agredida e ainda expõe para o Brasil inteiro, para o mundo também, porque a internet é mundial, acaba viralizando. E isso provoca também outras crianças e adolescentes a fazerem a mesma coisa. Porque, de fato, se ela assiste um vídeo desse, chegou até mim, pode chegar a qualquer pessoa, você olha assim e fala, nossa, isso é normal, a adolescente está batendo na mãe porque vai para a festa e, de fato, ninguém sabe como terminou ali, se ela foi ou não, o que aconteceu, né? Então, se foi, eu consegui, então eu vou fazer isso muito porque eu vou conseguir sempre. Pois é, e assim, eu acho que um ponto que você toca, Marcela, que é bem interessante a gente pensar, é até que ponto a normalidade, né? Esse padrão do que é normal, do que está além do que é normal, né? Ele está sendo refletido realmente, ele está sendo acompanhado. Como você pontuou no início, hoje em dia a educação doméstica muitas vezes está misturando, né, se dissipando com algumas questões de fora, acaba que vem muito essa questão do exemplo, da influência das mídias sociais, das redes sociais também, e a gente tem que ter muito cuidado com isso, né? Esse acompanhamento ele vai ser fundamental para que eu possa entender qual foi o momento que o meu filho ou que a minha filha deixou de ter determinado respeito, determinado acompanhamento de minha parte, ou que ele deixou de me ouvir, a ponto de que isso possa lá na frente levar ele a ter um comportamento que possa prejudicá-lo ou prejudicar a outra pessoa, né? Porque quando a gente para pensar nessa questão de normalidade, nessa questão de respeito ao outro, que foi algo que você pontuou também, é algo que a gente precisa ensinar, né? O respeito ele é ensinado, o cuidado com o outro ele é ensinado, a ética é ensinada. E hoje em dia, nessa ansiedade, nessa aceleração muitas vezes que a gente vive, os adolescentes, as crianças também muitas vezes acabam que se tornam mais egoístas, né, no sentido de pensar só em si, de buscar as coisas para si, né, de querer, como é o caso, por exemplo, do vídeo que foi mencionado, querer ir para determinado lugar, querer buscar ou atingir determinada meta ou conseguir tal coisa, e quando vê que não consegue ou quando é contrariado, na verdade, quer tentar a todo custo. Vem a agressividade. Isso, vem a agressividade, muitas vezes vem... É o momento de colocar para fora, muitas vezes, algo que estava ali guardado, né, e que não foi tratado, né, não foi colocado, não foi conversado, não foi ouvido, não foi colocado para fora em outro momento. Então, por isso que eu pontuei a questão do acompanhamento, né, é fundamental. Tanto pela parte da família, quanto pelos profissionais. A escola também tem um papel muito importante nesse processo, porque... certeza. Tem esse olhar mais sensível, essa escuta, faz esse movimento que é bem importante, tanto para a criança quanto para o adolescente. De pontuar até para os pais o comportamento da criança na escola. Olha, ele teve um comportamento agressivo quando chega em casa, aí o pai e a mãe tenta contornar e entender o que aconteceu para que o filho reagisse dessa forma e ensinar que de fato é errado. Isso. Porque se não for corrigido, gente, desde a infância, vai se tornar um adolescente, um jovem agressivo. Outro caso também que chocou muito, que 2 adolescentes assassinaram uma outra adolescente na praia de Maria Farinha, a facadas, a cabeça da menina na pedra, afogou a menina e o pior, Raila, filmou tudo e postou nas redes sociais mais uma vez, expondo isso também, expondo essa violência. Um absurdo, chocou totalmente. E o que me chamou a atenção, eu lendo essa notícia na internet, em alguns sites, inclusive no site do NE10 tem essa reportagem, é que o delegado disse assim, eu tive que interromper a oitiva porque elas estavam agressivas. Mais uma vez, essa agressividade entre os jovens e adolescentes. Exatamente, é algo que precisa ser realmente acompanhado e que seja refletido todo o processo, porque como você pontuou, é na infância que a gente consegue preparar essa base. Né? Se na infância eu não consigo detectar quais são as dificuldades, quais são as questões comportamentais que essa criança tem, que o meu filho ou alguém que a gente lida no cotidiano, no nosso trabalho muitas vezes, ou na família. Se a gente não exerce essa função muitas vezes de ajuda mesmo, de escuta, de acolhida, né, dessa demanda, provavelmente a probabilidade é que ela vá se estendendo e se intensificando, né? E muitas vezes vai causando angústia, vai causando mais problema, vai gerando ali algo que não é bom, né? Sentimentos que são muitas vezes difíceis, inclusive para o sujeito que está carregando aquilo, mas provavelmente em uma situação de raiva ou em uma situação, como eu já pontuei, que é contrariado, que tem a oportunidade de colocar aquilo para fora, o ódio,
sentimentos de agressividade, como você mencionou, como a gente viu nos exemplos nos 2 casos. E outros sentimentos também são colocados para fora, de forma que é difícil até para a própria pessoa controlar o próprio instinto. Né? Como você mencionou, ficou difícil até para o delegado conseguir concluir a ação, porque elas não paravam, né? Não conseguiam entender que esse comportamento não é o correto. Né, que esse comportamento, muito além, né, passou do limite, né, porque ceifou uma outra vida, né, e uma outra vida que é par a delas, porque era também uma adolescente, e provavelmente que já tinha algum histórico, algum convívio junto com elas. Então isso é muito delicado, né, é o que precisa realmente ser tratado na base, precisa ser acompanhado e precisa, inclusive, ressalto novamente, da intervenção de profissionais externos à família, né, porque muitas vezes a família guarda esse problema ou percebe alguma alteração comportamental, sentimental, emocional, de qualquer uma dessas naturezas e guarda aquilo na intenção de que vai passar, né, de que vai ser resolvido ou que mais para frente isso não vai mais se manifestar, quando na verdade é o contrário. Né, até que o sujeito tenha autonomia para lidar com esse sentimento de uma forma independente, de uma forma coerente, de uma forma consciente realmente do papel na sociedade, ele precisa dessa intervenção. Né? Quando ele já estiver preparado, a mediação funcionou. Mas até lá, é preciso que um profissional acompanhe e intervenha para evitar que outros casos como esse possam acontecer. Só completando tudo isso que você acabou de falar, eu também li essa semana, parece que é uma coisa atrás da outra, a gente vai recebendo. Muito interessante que um rapaz escreveu para um jornal, ele disse assim, se você não tem tempo para ser pai ou ser mãe, não tenha filhos. Você chegou a ler esse texto também? Sim. Sensacional. Procura na internet que vale a pena a leitura. Aí você tem que parar, nem que seja 5 minutos, para dar atenção e para exercer esse papel, como você acabou de falar, de pai e mãe. É muito importante, principalmente nessa base aí, para a gente evitar que o futuro da nação, né, porque são os nossos filhos, são eles que vão dar continuidade, eles sejam crianças, adolescentes e jovens amáveis, educados, que respeitem uns aos outros e deixem a agressividade, o egoísmo e a intolerância de lado. Com certeza. Obrigada, Raila, adorei nosso bate-papo. Eu que agradeço. Até a próxima, Até se Deus próxima. quiser. Tchau, tchau. Tchau. Bom, gente, agora eu vou para um rápido intervalo. Na volta tem mais cotidiano para vocês. Me espera que eu volto rapidinho. De volta com o cotidiano, olha só, gente, o BPA, ele é um componente químico encontrado em alguns tipos de plástico. Eu tenho certeza que você é de casa, tem depósitos de plástico, coloca a comida e no outro dia vai requentar lá no micro-ondas. É nessa hora que essas partículas do BPA, que são consideradas cancerígenas, elas passam para os alimentos. Então, qual é a maneira correta de armazenar este alimento? Qual é o depósito seguro para a gente ter em casa? Confere aí nessa dica do professor Marcelo. Muito boa tarde, Marcela. Boa tarde a você que nos acompanha, está aí do outro lado, acompanhando sempre o programa Cotidiano. Hoje a dica vai para você, dona de casa. De que forma você leva o seu alimento para o forno micro-ondas? Quais são os cuidados que você toma com esse procedimento que é tão corriqueiro nas cozinhas? Aqui a gente está na casa de Yara Renata. Muito obrigado, Yara, por nos receber. E a gente vai conversar com Yara um pouquinho sobre isso. Como é que ela faz, de que forma é feito, para a gente dar uns recados aí, uns conselhos bem bacanas, né? Pra gente prevenir nossa saúde. Que bom, acompanha. Então nós estamos aqui na cozinha, na casa de Renata. Não tem ambiente melhor do que cozinha, né? É verdade. É maravilhoso, eu mesmo adoro. A dona de casa ama. Não é? Pra mim o melhor lugar da casa é a cozinha. Daqui que sai, né? Prepara as refeições e tudo mais. Renata, nesse corre-corre, nesse dia a dia, como é a sua rotina em relação à preparação do almoço para sua família? Pronto, eu cozinho geralmente o feijão mesmo eu cozinho pra semana inteira. Arroz eu cozinho mais diariamente, pra estar sempre novinho, fresquinho, né? Até porque tem um bebê aqui em casa. E que tem bebê em casa, tem que estar sempre com aquela comidinha fresca, né? Mas o feijão, por ser mais demoradinho, eu cozinho e guardo nos recipientes dentro da geladeira. Ou congelo, ou deixo já na parte baixa da geladeira, ver só esquentando por porções, né?
Ou eu esquento com uma quantidade maior, vai direto ao fogo, ou eu levo num pratinho já individual no micro-ondas. Bacana. E a gente sabe que isso é a praticidade, é o nosso dia a dia, não é? Não tem como a gente fazer como antigamente, né? Como os nossos pais, né? Pessoas que ficavam cozinhando todos os dias e tal. E a maneira correta também até para a gente economizar, né? A gente indica isso até como um mecanismo de economia. Muito bem. A situação não está para isso, né? Não é verdade? Mas me diz uma coisa, Renata, vocês que usam o forno do fogão e usam o forno micro-ondas também. Isso, eu uso o fogão convencional, né? E o micro-ondas. E qual é o produto que você leva para degelar seu alimento no micro-ondas? Pronto, ou eu boto no prato normal, Certo. ou eu costumo levar na vasilhinha, né? Já que algumas indicam que é livre do BPA. Isso. Então, algumas eu levava assim na vasilha. É sobre isso que a gente veio conversar com vocês, gente. Qual é o produto que você está utilizando para descongelar, né? Degelar seu alimento para poder você servir. Olha só, o INCA, que é o Instituto do Câncer, ele indica que tem muitos desses plásticos que são vendidos, conhecidos popularmente como Tupperware, que contém substâncias que são oncogênicas, ou seja, substâncias que podem gerar câncer. Veja o perigo que a gente está levando para dentro de casa. Dentre elas, a Renata já adiantou aqui, é o BPA, viu, gente? Esse BPA, ele vai liberar uma substância chamada de dioxina. Esse dioxina, ele é cancerígeno e é muito perigoso. Veja mesmo, Yara, a situação que a gente está levando para dentro de nossa casa, né? O risco. Então, olha só, o que é que eu vim conversar com vocês aqui? Evitar o máximo a questão do uso de plásticos, né? Esses plásticozinhos que são aqui utilizados para que você possa o quê? Você possa acomodar o alimento. Olha, é muito diferente, como Yara e Renata falou aqui, guardar na geladeira, tudo bem, porque a temperatura da geladeira é uma temperatura baixa. O problema, gente, é que muitas empresas que confeccionam esse tipo de material utilizam um produto que, ao ser aquecido pela temperatura alta que o forno micro-ondas traz, ele vai liberando gradativamente isso no alimento. E isso é que é extremamente prejudicial. É curioso, né? Não é nem na composição do produto, é a liberação dele durante o aquecimento, né? Então, o que seria mais indicado a gente utilizar? Os recipientes que são de vidro, né? Ter cuidado só, obviamente, para não se queimar, ok? Porque quando você usa recipiente desse tipo, o vidro, ele é bastante isso, ele esquenta, né? Ele é termossensível e aí de repente fica aquecido. Então utilizar aquelas luvas que eu tenho certeza, Yara, que você usa, né? Utilizar aquelas luvas de proteção para não queimar as mãos, mas sempre dar preferência aos recipientes de vidro do que os recipientes de plástico. Ressaltando que mesmo esses produtos sendo de vidro, eles trazem tampas, obviamente, né, para vedação. Então, Renata, é interessante que a gente não coloque essa tampa, não leve ao micro-ondas com a tampa, tá? Porque a tampa a gente tá vendo, ó, que é de plástico. Então ele vai ter a mesma composição dos recipientes normais. Você sabia, obviamente, tem pessoas que usam aquele recipiente do sorvete, né? Sorvete de 1 litro, de 2 litros. Normal, muita gente usa. Muita gente, né? E é uma coisa curiosa porque no processo de ecologia, eu sou professor de biologia, a gente diz assim, é preciso reutilizar. Faz parte daquela política dos 5 R's. Mas nesse caso não, tá? Reutiliza para colocar os grãos de feijão, o açúcar, né? Se você quiser guardar bem vedadinho, direitinho. Botar as verduras na parte de gaveta. Muito bem, né? Perfeito. Você usa isso também, Yara? Não, eu uso saquinhos herméticos. Perfeito. Né? Porque perfeito. além de reutilizável, é lavável, mas é menos tóxico, digamos assim, né? Que coisa boa, tá vendo aí, gente? São pessoas assim que a gente precisa ter consciência para fazer a utilização correta desses produtos, tá? Yara, Renata, eu só tenho a te agradecer, viu? Muito obrigado pela simpatia, por nos receber em sua casa, tá? As dicas também, viu, gente? Trouxe aqui algumas informações, mas Yara, Renata aqui já faz tudo isso, e aí fica a dica para você, dona de casa, para fazer também. Espero que você tenha gostado. Marcela, um forte abraço. Vamos dar um tchauzinho para Marcela? Até a próxima, Marcela. Olha só, gente, em abril a gente mostrou aqui no Cotidiano um projeto de 2 caruaruenses que transformam o papel usado em planta. É uma ideia revolucionária e que tem o objetivo de ajudar o meio ambiente. Olha, e não é que as meninas ganharam um prêmio e agora vão participar de um encontro super importante no Equador? Pois é, vamos ver na reportagem. Um papel que vira planta. A ideia até pode parecer louca, mas existe e foi criada pelas empreendedoras Raíssa e Lília. Elas desenvolveram um projeto durante o curso de assistente financeiro no Sebrae. O desafio dado pelo professor era criar um produto sustentável de uma empresa criada pelas alunas. Quando os professores nos apresentam esse projeto,
é obrigatório que o produto seja um produto sustentável. Então, nós observamos, dentre tantas opções, que o desuso e o descarte do papel era muito grande. Então, nós pesquisamos e vimos essa ideia, né, do papel cimente, que é uma ideia fantástica, porque aquele papel que você não daria mais valor e jogaria no lixo, ele agora, com a inserção das sementes, se transformará numa vida, né, numa plantinha que você vai cuidar, um papel que você vai poder presentear uma pessoa querida e aquela pessoa vai lembrar sempre de você através daquela planta. Trabalhamos com sementes de cenoura, rúcula, salsa, tomate, pimenta, sementes de flores também, como clárquia, cravina, boca de leão, camomila. E agora estamos trabalhando com sementes de árvores. Somos a única empresa aqui no Brasil em trabalhar com sementes de árvores, com árvores nativas, que é a Embaúba. Então, graças a uma universidade de São Paulo que enviou para a gente essas sementes e estamos trabalhando com ela agora. O Cotidiano chegou a mostrar uma reportagem em abril deste ano. Na época, elas iriam participar de um concurso em Londrina, no Paraná, onde acabaram ganhando o primeiro lugar como melhor empresa de sustentabilidade. Começa com C e termina com U. Caru? Foram consideradas na feira como uma das 500 melhores empresas sustentáveis no Brasil e na América Latina. As caruaruenses já estão com viagem marcada para participar de outro encontro, o Prêmio Latina América Verde, onde irão apresentar a ideia do papel planta junto com outros empreendedores de 38 países. O encontro vai acontecer no Equador entre os dias 21 a 25 de agosto. A ideia que nasceu aqui é orgulho para o professor Marconi, que já foi orientador das alunas. Exato, são 500 projetos, né, a nível da América Latina e do Caribe como um todo. São 10 aqui do Brasil. E isso é muito importante porque nós vamos ter lá rodadas de negócio, pessoas, bancos, instituições que estão preocupadas com o meio ambiente e que vão investir nos projetos que lá serão expostos. Então, a gente está com uma perspectiva muito bacana de trazer investimentos para o nosso projeto. E o network, conhecer pessoas de várias cidades, de vários países e o como que essas cidades e esses países também estão pensando no aspecto sustentável. Haja vista que o problema é global, não é da cidade de Caruaru, não é do país Brasil, mas é mundial. Então, todo mundo pensando e tendo essa visão sustentável faz com que o nosso planeta ganhe e a gente possa ter longos períodos de vida com um ambiente mais seguro e mais interessante. O papel planta foi tão bem aceito que já tem parcerias com faculdades do Nordeste e Sudeste do Brasil. Exatamente, nós fizemos uma parceria com a Universidade de Campinas, nós mandamos o papel para eles verem como é que funciona e eles nos mandaram as sementes, que são sementes de árvores nativas, pequenas que podem ser utilizadas. Além disso, nós estamos também com uma parceria com a Universidade de São Carlos, que compreendeu a importância do nosso projeto e está tentando viabilizar esse projeto também lá na cidade de São Carlos, em São Paulo. Também aqui em Caruaru tem instituições que estão interessadas no projeto, né? Já vista o tamanho que ele se tornou. E o próximo passo agora é efetivamente pegar essa empresa e torná-la real, sustentável, que dê vazão a outras pessoas olharem para a sustentabilidade, mas, sobretudo, que seja uma empresa lucrativa e que inspire outras pessoas, outras jovens empreendedoras a abrirem seus próprios negócios. Enquanto a viagem não chega, elas já estão treinando o espanhol. Hasta luego, Brasil! Meninas, parabéns, e um beijo para vocês. Caruaru fica muito orgulhosa em tê-las como filhas da terra. Um cheiro. Agora eu vou para um rápido intervalo. Na volta tem uma dica da Thaís sobre o uso das botas agora no inverno e uma reportagem mostrando os apaixonados por cinema. Me espera que eu volto rapidinho. De volta com o Cotidiano. Gente, agora é hora de falar de moda. No inverno, as botas invadem as vitrines e as ruas. Mas você sabe como usá-las? Não? Então presta atenção aí nessa dica da Thaís Oliveira. Com a chegada do inverno, é hora de apostar nas botas.
Mas, Thaís, em quais botas devo investir, devo apostar e quais botas são tendência? Então, separei aqui alguns modelos para mostrar para vocês e para dar essa dica que é tão importante, porque sei que a mulherada aí que está me assistindo não dispensa uma botinha, hein? Então, vamos lá. A primeira bota que é super diferente e que chegou com uma forte tendência foi a bota metalizada. E apesar de muita gente achar difícil utilizá-la, ela pode ser o acessório de destaque do teu look, como essa dourada aqui que eu trouxe para mostrar para vocês. E, gente, ela é muito diferente e por isso sai do comum e é uma forte tendência nessa estação. Além do mais, as Western Boots, ou aquelas botas que tem aquela pegada mais texana, cowboy, elas estão também em alta, voltaram com tudo. Muita gente tem algumas guardadas, ó, lá de antigamente, pode tirá-las novamente do closet, do guarda-roupas e apostar. Uma proposta que fica super legal é você pegar aquela saia jeans que geralmente você usa no verão, colocar uma sobreposição bacana xadrez e arrematar com a Western Boots, que pode ter até duas colorações, como essa aqui que é preta e branca. E o animal print, que foi destaque tanto nas roupas quanto nos acessórios, não podia ficar de fora das botas. E desde canos mais longos até canos mais curtos, a gente traz aqui para vocês a estampa de cobra e a estampa de onça, que ó, estão bombando, que são sem erro e que criam esse destaque realmente no look. Uma dúvida que muitas pessoas têm é: como é que eu vou fazer, Thaís, para usar uma bota que chama tanta atenção? Uma bota estampada, né, que já faz por si só o trabalho todo do look, e aí sem ficar brega ou sem ficar estranho. Então, o que é que eu te indico? Use aí um look monocromático, um look em tons mais sóbrios e arremate aí com a sua bota animal print. Vai ficar lindo! Outra bota que bombou no inverno passado e que continua em alta é a bota branca. Pois é, e gente, o look total white combinadinho está super em alta. Muita gente tem medo de usar, acha que vai ficar parecendo um estudante da área de saúde, a gente até faz essa brincadeira, mas gente, não, super fashion, super atual e olha só que linda essa proposta usando a bota branca combinada com o look monocromático. E se você quer apostar no visual super diferente, aposte também nas botas coloridas, tá? As botas vermelhas, por exemplo, são fáceis de combinar, tá? São versáteis e são um ótimo investimento. Se liga aqui nessas propostas e inspirações. E, gente, espero que vocês tenham gostado das dicas. E bota é aquele acessório indispensável, principalmente nos dias de chuva, nos dias mais frios, e cria, sim, um visual super elegante e super atual. Siga as dicas que não tem erro. Ó, agora eu tenho uma novidade para você aí de casa que quer conquistar ou reconquistar um amor. Pega aí essa dica, viu? Eu tô falando, claro, do Sonho de Valsa, que marcou vários relacionamentos. Gente, ele mudou de embalagem. Está, ó, totalmente de cara nova. Depois de 80 anos, a marca desenvolveu uma embalagem, gente, que garante que o seu Sonho de Valsa, ele fique crocante e fresquinho por muito mais tempo. Quer ver? Ó. Só abrir aqui, ó, seguindo a setinha, super fácil de abrir e sentir. Gente, é demais, viu? Se isso não conquistar alguém, eu não sei o que conquista, viu? Experimente aí também, você vai ver que ficou muito melhor. Sonho de Valsa em nova embalagem, crocante por muito mais tempo. A história, gente, do cinema é muito antiga. A sétima arte, ela começou a ser feita em meados de 1890 e ainda hoje tem conquistado inúmeros fãs mundo afora. A nossa equipe de reportagem, ela foi conhecer pessoas, viu, que são apaixonadas pelas telonas. Vamos ver. As imagens em preto e branco e sem som mostram pequenos trechos do cotidiano da sociedade na Europa. As gravações curtas são consideradas como os primeiros filmes do mundo. A invenção dos irmãos Lumière é de meados de 1890. Com o passar do tempo, as técnicas de captação e edição mudaram, mas o amor pelo cinema ainda hoje conquista muita gente mundo afora. João é um cinéfilo apaixonado por cinema, sempre gostou de assistir filmes. Fã da sétima arte, o estudante de comunicação começou a escrever sobre filmes do Oscar de 2015 na internet. Hoje ele tem um site e um perfil no Instagram especializados com mais de 130 mil seguidores. Eu tento sempre fazer um pouquinho de tudo que eu gosto. Então, eu trabalho com imprensa, trabalho com comunicação, com TV um pouquinho. E aí a gente faz também vídeos, redes sociais, enfim. E aí trabalhar com cinema tem aquele gostinho porque você parece que não está trabalhando, né? Cinema, televisão, assistir séries. A gente assiste muitas séries para fazer comentários sobre elas.
Então, é você trabalhar sem estar trabalhando, isso é muito legal. Você fazer realmente com quem gosta. Por mais que eu goste de muitas coisas, mas cinema tem aquele carinho especial porque é um negócio que vem de muito tempo, né? Desde criancinha você está ali assistindo os filmes na televisão e hoje tem o que a gente tem hoje. Essa paixão toda já rendeu boas histórias. João já chegou a assistir mais de 3.000 horas de filmes. É difícil acompanhar, né? São muitas séries, então tem que ter um aplicativo para lhe ajudar. Ele já foi mais de 3.000 horas, aí 4 meses assistindo, paradinho, assistindo séries. E aí desde séries de comédia com, sei lá, 20 episódios por temporada, até séries curtinhas com 3, 4 episódios por temporada. Rio, que é outro fã do cinema. O empresário começou a gostar de filme na infância. O amor pelo cinema surgiu quando eu era criança, como eu morava na cidade menor, e acontecia, como normalmente poucas cidades têm cinema, chegava aquele cinema itinerante, que era o cinema em 16 milímetros. Então o pessoal chegava, final de semana, montava o cinema no mercado de farinha ou em alguma área assim e projetava o filme, né? Que era a sensação, normalmente era filme de faroeste ou de karatê. Aí surgiu essa paixão desde criança, onde eu me apaixonei pela parte, vamos dizer assim, do que fazia aquilo acontecer. Os bastidores mesmo. Os bastidores. Aí foi onde eu comecei a entrar em grupos de pessoal na área que é considerado os cinemeiros, pessoal que era projecionistas, conheci, aí fui fazendo amizade e daí teve um amigo meu de São Paulo que me incentivou e passou algumas coisas da coleção dele e eu fui até hoje armazenando e colecionando. A paixão pelas telonas é tão grande que ele montou um cinema em casa. O empresário coleciona tudo de cinema e tem projetores analógicos e digitais. E conseguiu reunir na coleção películas antigas e raras. Hoje eu tenho desde coleção de projetores 16mm, de alguns países, projetores suíços, alemães, como tenho também 35mm, que é o projetor que há 2 anos atrás ou 3 era o que se passava em todas as salas de cinema a nível mundial, e depois substituiu para o cinema digital, que também eu tenho um projetor digital também. É uma paixão que eu fui montando, que às vezes eu olho assim, é uma loucura, mas o gostoso é que eu convido os amigos, o pessoal que gosta, às vezes tem filmes cult que a gente passa aqui, filmes antigos. Eu tenho a pipoqueira também de cinema, comprei a pipoqueira para ter a pipoqueira também, ou seja, para fazer todo aquele ritual de quem é apaixonado por cinema mesmo. Rio, que arrasa o teu cinema, menino, adorei, viu? E falando em cinema, falando em filme, deixa eu parabenizar aqui o nosso querido Éder D.O., esse publicitário tão talentoso, que também é cineasta. Gente, ele veio aqui no Cotidiano falar sobre o Balido Interno, um curta-metragem que foi filmado na Feira de Ervas aqui em Caruaru. E olha, Caruaru tá muito orgulhosa de você, sabe por quê, gente? Porque o Balido Interno vai estar lá em Gramado, no Festival de Cinema. Olha só que coisa tão linda. Éder, parabéns. Muito mais sucesso para vocês. Um beijo, viu, querido? Um beijo para você. Tô esperando você aqui pra gente falar sobre essa conquista. E o Cotidiano vai ficando por aqui. Muito obrigada pelo carinho, muito obrigada pela audiência. Não esquecem que amanhã, 1h45, eu tô aqui de volta. Um beijo, fiquem com Deus. Tchau, tchau.